Ok, pessoal, então retornando aqui para a segunda parte dessa abordagem amilenista do Apocalipse. Então são 7 sessões, nós já vimos 3, e agora vamos para a quarta sessão do Apocalipse nessa abordagem amilenista. Então a quarta sessão vai do capítulo 12 ao capítulo 14, então já passamos da metade aí. E vai tratar sobre o dragão perseguidor. Na verdade, vai falar também a respeito da besta, do falso profeta, né? Vejam aí, novamente, voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Lá no capítulo 12, principalmente no versículo 5, o ideal seria que nós fizéssemos uma leitura tendo a Bíblia como nossa companheira aqui para a gente ir seguindo, né? Mas se vocês derem uma olhadinha no capítulo 12, o apóstolo João vai dizer o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, nessa concepção ou nessa abordagem milenista, eles vão entender essa questão dessa mulher grávida aqui como sendo a igreja, como sendo, na verdade, a igreja para dar à luz um filho, né? E aí está se referindo ao nascimento de Jesus Cristo, né? O nascimento de Jesus, no capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5, vai dizer: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, aqui no versículo 5, principalmente, não há dúvida de que fala a respeito do nascimento de Jesus. Então, novamente, aquela ideia do nascimento de Jesus, ministério, morte, ressurreição, história da igreja, juízo final. Então, isso vai se repetir aí nesta quarta sessão também. Okay? Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e à igreja, no 12 e 13. Então, nós vamos lendo, fazendo uma leitura atenta, você vai ver, então, essa perseguição. O dragão aqui, na verdade, é uma linguagem simbólica, mas nessa simbologia, o apóstolo João explica quem é o dragão. Ele vai falar que é o diabo, a antiga serpente, então ele define o dragão como sendo realmente Satanás. Tá? Então vem a perseguição de Satanás a Cristo e à igreja, lá em 12 e 13. Ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final. Então, quando vem essa questão da perseguição, tá? Ele vai então apontar para o dragão, para a besta e para o falso profeta. É a tríade do mal, na verdade. Assim como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui a Apocalipse vai abordar Satanás, a besta e o falso profeta. Finalmente, vem a cena do juízo final. Então, essa é a ideia, né, que está acontecendo aqui nessa quarta sessão. Em 14, de 14 a 20, é uma cena clara do juízo final. Tá? Então, isso você percebe claramente, se você der uma boa lida, você vai ver aí no capítulo 14. Você pode fazer esse exercício hoje à tarde, aproveita aí que está meio nublado, um pouquinho frio, e faça uma leitura mais cuidadosa, e você vai observar aí no capítulo 14 essa ideia do juízo final. Então, mais uma vez, na quarta sessão, se repete aquela ideia: nascimento, ou seja, o início da era cristã, nascimento de Jesus, ministério e morte, não que isso esteja bem explícito, mas está implícito no texto. É importante você ter essa visão, porque se você for
tentar encontrar isso detalhadamente no texto, você não vai encontrar. Mas aquela ideia está implícita no texto. É isso que os amilenistas falam. Então, aí você vai ver, desse período aqui, ou dessa quarta sessão, já surge, então, a questão do dragão, né, que vai perseguir a Cristo e a igreja, e a questão da besta e do falso profeta também. Tá? Então, caminhando mais para o final. Tá? E, finalmente, então, o juízo final. Então, você vê isso também na quarta sessão. Vamos caminhar um pouquinho aí. Quinta sessão. Vai falar sobre as 7 taças agora da ira de Deus. Olha só. Então, veja, é repetitivo, porém é progressivo. Tá? Veja o que nós temos aí nessa quinta sessão, do capítulo 15 ao 16. Descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes, sobre aqueles que estão vivendo uma vida devassa, são aqueles que não temem a Deus, são aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho. Então, as 7 taças da ira de Deus, representando Deus visitando, então, no final da sua ira. Uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo. Mas no capítulo 16, vemos uma espantosa descrição do juízo novamente. Então, novamente aqui, tá? Você vai ver que esse período, ou essa quinta sessão, ela também termina com o juízo que você vai encontrar no capítulo 16, versículos de 15 a 20. Tá? E nesse caso, a destruição é completa. Então, veja, se Apocalipse terminasse no capítulo 16, nós teríamos praticamente todo o Apocalipse já revelado até o capítulo 16. Mas não é isso que acontece. Tem ainda mais 2 sessões para tornar isso bem claro para nós. Então, vamos caminhando para a 6ª sessão. Aí nós temos a derrota dos agentes do dragão. Tá? Então, veja aí, há um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, no capítulo 18, versículo 2, a besta e o falso profeta, e os seguidores da besta, no capítulo 19, de 11 a 13. Mas, dando continuidade aqui, então, nesta 6ª sessão, você vai ver, então, que na progressão, a vitória de Deus ela vai se tornando evidente. Então, não há possibilidade de Satanás vencer a Deus. Então, nós temos, no relato da história da igreja, a perseguição da igreja. Desde o seu início, a igreja começa a ser perseguida. Ali nos primeiros séculos, até o 3º, 4º século, muita perseguição. Até hoje a igreja é perseguida. Nós sabemos que existem nações, em algumas localidades, em que os cristãos são perseguidos até hoje. Então, essa questão da perseguição da igreja, ela está envolvendo a história toda da igreja. E não somente a igreja é perseguida, mas nós sabemos que desde o Antigo Testamento, o povo hebreu também sempre foi sofredor. É lógico que, no caso, por exemplo, como nós já estudamos, os 70 anos de cativeiro na Babilônia, foi fruto da idolatria, do pecado deles. Tá? Mas você vê, por exemplo, no ano 70, a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo, 1.100.000 judeus foram mortos ali pelo exército, pelo Império Romano. Então, houve um grande massacre. E depois você vai ver, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, com Hitler, destruição e morte e massacre de 6 milhões de judeus. Então, tanto Israel como a igreja estão sendo perseguidos desde
a existência deles. Então, o povo de Deus sempre foi perseguido. Então, aqui, nesta sétima sessão, ou melhor, nesta sexta sessão, nós vamos ver a derrota dos agentes. Então, principalmente a meretriz, a grande prostituta, a besta e o falso profeta. Então, são destruídos aqui nesta sessão. Dando continuidade à sexta sessão, a derrota dos agentes ainda. No capítulo 19, de 1 a 10, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. A grande festa das núpcias ocorre. E o juízo final chegou outra vez a uma grande distinção entre remidos e perdidos e ocorre novamente. Então, nós vamos ter aqui essa questão da igreja sendo apresentada como esposa do Cordeiro, esposa de Jesus, esposa de Cristo, a festa, a bodas do Cordeiro e o juízo final. Então, novamente, você vai ver toda essa situação ou esses eventos se repetindo. E fechando, então, aqui ainda no capítulo 19, de 11 a 21, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo, do aprisionamento da besta e do falso profeta, e esses são lançados no lago de fogo. No capítulo 20 a gente vai verificar isso, ok? E vamos então para a sétima sessão, finalizando para a gente poder então fazer um apanhado geral. Então aqui na sétima sessão, que inclui do capítulo 20 ao 22. Então, o que nós temos na sétima sessão? O reinado de Cristo, ou a grande consumação. Aqui João vai fechar todo o Apocalipse, toda a revelação. Então, veja que a gente veio de uma crescente e aqui agora ele vai fechar. Então, essa sessão mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu, e não o milênio na terra depois da segunda vinda. Nós vamos explicar isso. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. Então, temos a descrição do juízo final, no capítulo 20, de 11 a 15. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre. Muito bem. Conclusão. Apesar dessas sessões serem paralelas, elas são também progressivas. São paralelas e progressivas. Paralelas porque sempre volta aquela recapitulação da primeira vinda, história da igreja, segunda vinda e juízo final. Sempre a gente vai ter essa recapitulação de cada sessão. Porém, ela é progressiva, ou seja, cada sessão seguinte, ela vai se tornando mais intensa até chegar na sétima sessão, que vem a consumação final e o juízo final realmente mostrando o destino dos ímpios, de Satanás, da besta do falso profeta, e dos ímpios, e o destino da igreja, então, no novo céu e na nova terra. A última sessão leva-nos mais além para o futuro que as outras. Apesar do juízo final já ter sido anunciado em 1:7 e brevemente descrito em 6:12 a 17, não é apresentado detalhadamente senão quando chegamos no capítulo 20, de 11 a 15. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido anunciado em 7, ou seja, lá no capítulo 7, de 15 a 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos no capítulo 21, versículo 1, e no capítulo 22, versículo 5. Então, o que nós estamos observando aí, nesse tipo de leitura? Nós observamos essa progressão do desenvolver dessa revelação divina. Tá? Porque, como nós vimos, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa exatamente revelação. Então, a revelação, ela é repetitiva, mas é progressiva. Ela é paralela, mas é progressiva.
Então, nós temos 7 sessões, em cada sessão a revelação da primeira vinda, história da igreja, segunda vinda, juízo final, ela vai se repetindo, porém vai se tornando mais progressiva, mais intensa para os capítulos seguintes, ou para as sessões seguintes. Então, essa é a ideia do Apocalipse, e quando nós voltamos aqui para o capítulo 19, perdão, para o capítulo 20, deixa eu mostrar para vocês. O capítulo 20 vai iniciar com a questão do Satanás sendo preso. Tá? Então, o capítulo 20 está dentro dessa 7ª sessão final. Tá? Veja, se você faz uma leitura dentro dessa abordagem amilenista, como que você vai ver essa sessão? Você vai ver essa sessão entendendo a primeira vida, desenvolver da igreja, a segunda vida, juízo final e consumação dos séculos. Então, quando João ele relata, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, na abordagem amilenista, como que vai ser feita essa leitura? A leitura vai ser feita da seguinte forma: Jesus vindo, na sua primeira vinda, né? O reino de Deus é estabelecido, Satanás é preso, então Satanás é preso lá no início, tá? Com a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, quando ele destrói a Satanás, principalmente Colossenses capítulo 2, é um argumento muito forte dos amilenistas, para dizer então que Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. Então, todo escrito de dívida, toda acusação do inimigo foi retirada. Então, essa ideia aqui, que o prendeu por 1000 anos, esse 1000 anos começa a contar na abordagem milenista, ali no momento, então, da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, o reino de Deus é chegado, Satanás é amarrado. Quando Jesus fala a respeito de amarrar o valente, essa ideia na abordagem milenista. Então, Satanás ele foi amarrado no início, ali, com a chegada de Jesus, há 2000 anos atrás. Então, aí, veja só, e o segurou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esse 1000 anos dentro da abordagem milenista não é 1000 anos literal. Então, 1000 anos começou ali, na primeira vinda de Jesus, com a derrota de Satanás, e esse 1000 anos se estende, não literalmente, mas com um período de tempo que para nós já está durando 2000 anos, vamos dizer assim. Lançou no abismo, fechou e pôs selo. Esse lançar no abismo não é uma prisão física dentro da abordagem milenista. Dentro das outras abordagens, sim, tá? Que é futura. O milênio é futuro das outras abordagens. Aqui no amilenismo, o milênio é presente. Então, Satanás está preso, tá? Não uma prisão física, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então, na abordagem milenista, essa prisão ela é impeditiva de Satanás enganar as nações. Então, segundo eles, no Antigo Testamento, as nações foram enganadas por Satanás. Porém, Jesus, quando ele veio estabelecer o reino de Deus, tirou de Satanás todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus, ele mesmo
declara isso, e essa autoridade ele outorga para a igreja, para que a igreja possa pregar o evangelho, e através da pregação do evangelho pela igreja, então, Satanás não pode mais impedir as nações de conhecerem o verdadeiro evangelho. Então, essa é a ideia da abordagem amilenista, para que ele não mais enganasse as nações. Então, ele está preso durante esse período que já estamos desse milênio grandão, vamos dizer assim, de 2000 anos, e ele não pode enganar as nações, porque o evangelho é pregado, onde o evangelho é pregado, onde o evangelho entra, as pessoas são tocadas pelo Espírito e elas creem em Jesus. Então, até se completarem os 1000 anos. Então, quando que isso vai se completar? No tempo de Deus, até que todo o evangelho seja pregado, até que todas as nações ouçam o evangelho. Jesus mesmo vai falar do sermão escatológico que o fim não virá até que o evangelho seja pregado a todas as nações. Aí, no final do versículo 3, vai dizer: depois disto é necessário que seja solto pouco tempo. Então, na abordagem milenista, Satanás vai ser solto. Esse período vai ser um período da grande tribulação na abordagem milenista. Então, Satanás está preso, ele vai ser solto. Aí, o grande questionamento é o seguinte: mas Satanás preso e as pessoas, e todos esses problemas que nós encontramos, pessoas sendo possessas, o argumento milenista é que essa prisão não é limitadora do seu total. Ela é impeditiva no sentido de Satanás não enganar mais as nações, mas não significa que Satanás não age hoje em dia nas pessoas, não significa que as pessoas não são possessas, não é nesse sentido. Porém, aqui depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo, aí sim ele vai fazer o estrago através da primeira besta, segunda besta, do anticristo, do falso profeta, e aí vem então a grande tribulação, e nesse período, inclusive, da abordagem milenista, e aí eu quero voltar para o capítulo 13, para a gente encerrar. No capítulo 13, você vai ver o seguinte, capítulo 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então aqui, na abordagem milenista, Satanás já foi solto. Ok? Porque vejam, nós estamos lendo por sessões progressivas. Então, não é porque o capítulo 13 está antes do capítulo 20 que nós não podemos dizer que Satanás está limitado ou ele foi liberado, entendeu? Então, aqui, a besta que vi, versículo 2, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o dragão aqui é Satanás, e o seu trono e grande autoridade. Então, aqui, na abordagem milenista, é o período da grande tribulação. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, ou seja, a terra, né, os moradores adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Agora veja o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, na abordagem milenista, repito, esse é o período da grande tribulação. Então, foi dado, então, para essa besta
que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são esses santos aqui? Todas as vezes que a Bíblia se refere a santos, ela está se referindo à igreja. Então, na abordagem amilenista, demonstra que a igreja está aqui sofrendo a ação da grande tribulação, inclusive, veja só, foi dado poder, né, autoridade para que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, a igreja, na grande tribulação, seria vencida, não no sentido que ela seria derrotada na fé dela, seria no sentido de que a igreja, passando pela grande tribulação, estaria confessando a Cristo, não se dobraria perante a besta, porém, ela permaneceria confessando e seria morta por isso. Os cristãos seriam mortos. É desse sentido, porém, a salvação é garantida. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto, do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para que o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o capítulo 13, dentro da abordagem amilenista, é um período em que Satanás está solto, vai obrigar os cristãos que aqui estiverem, portanto, a igreja, esses santos aqui, eu repito, nessa abordagem é a igreja. Nas outras abordagens, esses santos, eles consideram, principalmente os pré-milenistas dispensacionalistas, eles vão dizer que esses santos, no capítulo 13, é Israel, não a igreja. Na visão amilenista, esses santos é a igreja que estará passando pela grande tribulação e a besta vai pelejar contra a igreja, contra os santos, e vai vencer. Porém, nós sabemos que a vitória final é da igreja, conforme a gente vai ver então lá na 7ª sessão, em que Satanás realmente não vai ter mais poder, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai ser totalmente destruído juntamente com os ímpios no juízo final, e a igreja então vai triunfar da consumação final do novo céu e da nova terra, da presença de Deus, e é o que relata Apocalipse capítulo 22. Tá bom, pessoal? Então essa é uma abordagem amilenista que talvez vocês nunca tenham ouvido, né? Podemos depois marcar mais algumas aulas para dar mais detalhes, mas aqui deu para vocês terem uma ideia, então, pelo menos dessas 7 sessões em que se divide Apocalipse na abordagem amilenista.